Bom dia, nós somos Aprenda com a Galera. A lição de hoje são 35 frases com verbos regulares em el presente del indicativo terminado em A. Então, olhamos, entrene su ouído escutando português. Então, começamos. A frase número 1. Trabalhar. Elas trabalham no banco. Elas trabalham no banco. Já em espanhol argentino, né? Porteño. Ellas trabalham em el banco. Elas trabalham no banco. A frase número 2. Atravessar. Eu atravesso, aqui observa duas S, eu digo atravesso, como o espanhol fala, a rua na faixa de pedestre, né? Eu atravesso a rua na faixa de pedestre, ou de pedestre, o E final que é uma I. Espanhol, yo cruzo la calle en el paso de peatones. Eu atravesso a rua na faixa de pedestre. A frase número 3 é o verbo atuar. Os atores atuam na novela. Os atores atuam na novela. Los actores actúan en la telenovela. Os atores atuam na novela. A frase número 4 é o verbo engordar. As meninas engordam nas férias. Aqui, engordam, né? A pronúncia da N é uma EIN. Nas férias. Las chicas engordam em las vacaciones. As meninas engordam nas férias. A frase número 5 é o verbo jogar. Os jogadores jogam futebol na praia. O L final sempre observa que é uma U suave, né? Os jogadores jogam futebol na praia. Los jugadores juegan fútbol en la playa. Os jogadores jogam futebol na praia. A sexta frase é o verbo autorizar. Observa que a pronúncia da Z. Autorizar. A mãe autoriza a filha sair com o namorado. Filha, aqui o LH ou filha, pronunciamos em português brasileiro, né? Com o namorado. La madre autoriza a la hija salir com su novio. A mãe autoriza a filha sair com o namorado. A frase número 7 é o verbo bocejar, né? Os estudantes, os estudantes, o TE, né? Tis, bocejam, né? O J, que é a pronúncia, bocejam na aula de matemática. Os estudantes bocejam na aula de matemática. Los estudiantes bostezan en la clase de matemática. Os estudantes bocejam na aula de matemática. A frase 8, calçar. Os meninos calçam os tênis.
Os meninos calção. Observa que o L diante de uma consoante pronunciamos uma U, né? Não é calção, é calção. E a C cedilha, a C cortada, sempre como uma S. Os tênis. Los niños se ponen los tênis ou sapatillas, aqui em espanhol castelhano portenho fala, né? Los tênis ou sapatillas. Os meninos calçam os tênis. O verbo cantar, o nono verbo, o 9, né? As crianças cantam uma canção. Novamente aqui, crianças, com a C cedilha, cantam. Aqui a N diante da consoante eu pronuncio cantam, um pouquinho mais alongada, né? Cantam uma canção. O AOT, o AO final de canção é uma AUN, sempre, né? Canção, AUN. Los niños cantam uma canção. As crianças cantam uma canção. A frase 10 é o verbo carregar. Os pais carregam as compras. Os pais carregam as compras. Los padres cargam las compras. Os pais carregam as compras. A frase 11, celebrar. O presidente celebra a vitória das eleições. Eleições, a nasalização. O presidente celebra a vitória das eleições. O presidente celebra la vitória de las eleições. O presidente celebra a vitória das eleições. A frase número 12 é o verbo amassar, com duas S. Aqui se pronuncia como espanhol. Amassar. O padeiro amassa os pães. O padeiro amassa os pães. A AES é a pronúncia AIS. Pães. El panadeiro horneia los panes. O padeiro amassa os pães. A frase número 13 é o verbo ameaçar. Os ladrões ameaçam os jovens para roubar, ou a pronúncia do R, roubar, né? Duas vezes forte, no começo e o final. Os ladrões, novamente a nasalização, ameaçam os jovens para roubar. Los ladrones amenazam los jóvenes para roubar. Os ladrões ameaçam os jovens para roubar. A frase 14 é explicar. Aqui observa o X diante de uma consoante, é o som de S sempre. O professor explica muitas vezes o conteúdo. O professor explica muitas vezes o conteúdo. El maestro, nós chamamos todos de professor, aqui chama de maestro, explica muitas vezes o contenido. O professor explica muitas vezes o conteúdo. A frase número 15 é escutar. Eu escuto música rock de manhã. Aqui eu escuto música rock de manhã. Lo escucho música rock por la mañana. Eu escuto música, uma S entre vogais, é como Z, a pronúncia da Z do inglês, né? Música rock
de manhã, o R forte, novamente nasalizado. A frase número 16 é o verbo cozinhar. As netas cozinham frango com feijão para suas avós, né? Avós, ó, porque ele vai acento tônico, né? As netas cozinham frango com feijão para suas avós. Las nietas cocinam pollo com frijoles ou porotos, aqui em espanhol nós falamos as duas formas, para suas abuelas. As netas cozinham frango com feijão para suas avós. O próximo verbo é o verbo desenhar, né? O menino desenha um novo carro. O menino, ó, o menino se escreve uma, se pronuncia o, e final sempre né, o é o. O menino desenha um novo carro. El chico dibuja um novo auto. O menino desenha um novo carro. A frase número 18 é o verbo limpar, né? A empregada limpa a casa. A empregada limpa a casa. La empleada limpia la casa. A empregada limpa a casa. A frase 19 é o verbo arrumar. A menina arruma o seu quarto. Quarto em espanhol é habitação, né? A menina arruma o seu quarto. La niña arregla ou ordena sua habitação. Aqui em espanhol se fala muito arregla, ordena, usa as duas formas, né? A menina arruma o seu quarto. A frase número 20 é o verbo gostar. Elas gostam de viajar ao redor do mundo. Ó, redor, novamente, apareceu duas R na frase, né? Elas gostam de viajar ao redor do mundo. Ellas lhe gusta de viajar alrededor del mundo. Elas gostam de viajar ao redor do mundo. A frase número 21 é pintar. Nós pintamos um quadro. Nós pintamos um quadro. Nós outros pintamos um quadro. Nós pintamos um quadro. A frase número 22 é tomar. Os brasileiros tomam muita caipirinha, é o que dizem. Os brasileiros tomam muita caipirinha. Los brasileiros tomam muita caipirinha. Os brasileiros tomam muita caipirinha e cerveja também. O verbo 23 é chegar. As funcionárias chegam cedo no escritório. As funcionárias são empregadas do espanhol, né? As funcionárias chegam cedo no escritório. As empregadas chegam temprano na oficina. As funcionárias chegam cedo no escritório. A 24 é o verbo comemorar. As crianças comemoram os aniversários. As crianças comemoram os aniversários. Los niños celebram los cumpleaños. As crianças comemoram os aniversários. A página, o exercício 25 é o verbo almoçar. A garota almoça em casa todos os dias.
La chica almuerza em casa todos os dias. A garota almoça em casa todos os dias. A 26 é o verbo jantar. Os rapazes jantam com os amigos. Os rapazes, observa aqui o Z, né? Rapazes jantam com os amigos. Los chicos cenam com los amigos. Os rapazes jantam com os amigos. A 27 é almoçar. Almoçar sempre é o meio-dia, né? As engenheiras almoçam com os gerentes. As engenheiras almoçam com os gerentes. Las ingenieras almoçam com os gerentes. As engenheiras almoçam com os gerentes. A frase 28 é o verbo pagar. Eu pago minhas contas com cartão de crédito. Eu pago minhas contas com cartão de crédito. Eu pago mis cuentas com tarjeta de crédito. Eu pago minhas contas com cartão de crédito. A 29 é o verbo sujar. A menina sempre suja sua roupa. A menina sempre suja sua roupa. La niña sempre ensucia sua roupa. A menina sempre suja sua roupa. 30 é o verbo tirar. As mães sempre tiram os casacos das crianças. As mães sempre tiram os casacos das crianças. Las madres le quitan los abrigos de los chicos. As mães sempre tiram os casacos das crianças. A 31 é o verbo gostar e ter. Eu gosto de viajar pela América do Sul, pois os países têm as paisagens mais lindas. Eu gosto de viajar pela América do Sul. Observa que Sul, L final, pronunciamos como fosse duas U, Sul. Pois é uma explicação como porquê, né? Os países têm as paisagens mais lindas. Me gusta viajar por América del Sur, já que os países têm los paisajes mais hermosos. Eu gosto de viajar pela América do Sul, pois os países têm as paisagens mais lindas. 32. Descascar. As avós descascam as batatas e as maçãs. As avós descascam as batatas e as maçãs. Las abuelas pelam las papas ou as batatas e las manzanas. As avós descascam as batatas e as maçãs. A 33 é o verbo apresentar. As atrizes apresentam as novas integrantes no elenco da novela. As atrizes, ou a Z como eu vibro, né? Atrizes apresentam as novas integrantes no elenco da novela. Las actrices presentam a las nuevas integrantes del elenco de la novela. As atrizes apresentam as novas integrantes no elenco da novela. E a 34 é o verbo ralar, né? A confeiteira rala o coco para fazer a torta ou fazer o bolo, ambas formas, né? A confeiteira rala o coco para fazer a torta.
La pasteleira racha el coco para hacerla torta. O espanhol aqui, castelhano, falamos racha, como, né, como cage, como fosse doble L, né? Ah, a confeiteira rala o coco para fazer a torta ou o bolo, né? A 35 é a última, o verbo consertar, né? Que é reparar. O mecânico conserta o pneu do carro. O pneu é o pneumático. Aqui o P é mudo, nós chamamos, mas pronunciamos como tivesse uma E na pronúncia, tá? O mecânico conserta o pneu do carro. El mecânico repara el neumático del coche. O mecânico conserta o pneu do carro. Muito obrigada pela aula de hoje. Ó, escuta uma, duas, três vezes. Ó, eu fiz frases curtas para o aluno que está iniciando, que é muito legal. Depois ele aprendeu. Ó, muito obrigada e dê um like, tá?